Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou falar sobre um tema muito importante que você deve pensar desde o momento da concepção do seu site, que é a estruturação do mesmo para funcionar como um projeto que atraia visitantes qualificados. Acontece o seguinte, além de te explicar como você vai inserir esse conteúdo, é muito importante você pensar no planejamento desde o início. Então eu já tenho aqui um levantamento de palavra-chave que eu vou utilizar nesse projeto como marketing de conteúdo. E aqui tem o levantamento de diversos tipos e formatos de buscas. Mas acontece que, para cada tipo de busca dessa aqui, há uma intenção atrás dela e uma indicação do estágio de consciência de um determinado produto ou serviço. Então, por exemplo, energia solar apartamento. Eu posso categorizar isso aqui como topo de funil, meio de funil ou fundo de funil. Tá? Então aqui nesse caso, eu posso entender que esse tipo de busca aqui ele pode ser um conteúdo de meio. Né? Ele já sabe o que é energia solar, então ele quer saber como que funciona isso aplicado no apartamento, se isso é possível de ser feito. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ó. Energia solar, como funciona? Então, energia solar, como funciona, é um tipo de conteúdo de topo de funil. Poderia até ser meio, na verdade, porque ele já está perguntando como funciona a energia solar, não o que é a energia solar. Então, poderia classificar isso aqui como meio de funil. Bom, para os nossos dois exemplos que nós vamos utilizar para preencher esse espaço aqui, que é essa proposta de conteúdo do nosso site, eu criei dois conteúdos. O que é sistema fotovoltaico? Então, isso aqui é um conteúdo de topo de funil, a pessoa não sabe nem o que é. Para esse tipo de conteúdo, a gente tem que pensar muito na pessoa que está fazendo esse tipo de busca. Então, eu desenvolvi um conteúdo aqui explicando o que é o sistema fotovoltaico. E nesse caso, eu também preciso escolher uma imagem. Ora, para pensar. Se a pessoa está perguntando o que é um sistema, eu posso entender que ela, enfim, ela é uma pessoa leiga, muito leiga no assunto, tá bom? Então, na hora que eu estou escolhendo a minha imagem, eu vou procurar uma imagem mais didática possível. Né? Então, eu achei essa aqui muito cheia de informação, eu descartei. Essa aqui é a mesma coisa. Eu acabei ficando com essa, mas eu fiz algumas limpezas. Essa aqui eu também descartei porque eu achei muito simples. Essa aqui poderia usar esse tipo de linguagem, né, baseado em vetores e ilustrações, mas se eu não tiver um ilustrador ou se eu não for um ilustrador, fica mais difícil achar um padrão, né, de composição de elementos que faça com que eu crie uma marca visual. Né? Então, eu, nesse caso, descartei esse tipo de grafismo por conta disso. Essa aqui eu achei muito simples, apesar que resolveria meu problema. Essa aqui eu achei muito técnica para o conteúdo, porque a pessoa está perguntando o que é um sistema. Então isso aqui não vai causar nenhum tipo de emoção na pessoa que está fazendo esse tipo de busca e está querendo saber o que é. Então eu acabei optando por essa imagem aqui. Aí eu fiz um download dela, essa aqui é a minha imagem no formato EPS, é um vetor, portanto. Então eu levei ela lá para o Adobe Illustrator. Nem preciso dizer que nós temos diversos treinamentos aqui de Adobe Illustrator, tá? É só entrar no nosso site lá e escolher o treinamento mais adequado para o seu momento e se matricular e mandar ver. Né? Então fiz algumas limpezas simples aqui nessa imagem. E eu vou um pouquinho além. Tá? Eu fiz a limpeza no Illustrator, depois mandei ela lá para o Photoshop e aqui eu vou já começar a compartilhar alguns macetes. Quando eu estou falando de conteúdo, eu tenho que pensar tanto no robô, no mecanismo de busca, quanto no usuário. Tá? Então até agora eu falei do usuário, mas como que a gente se comunica com o robô? Como a gente facilita o robô encontrar nosso conteúdo, nossa imagem? Né? Uma das maneiras é na imagem destinada para conteúdo, eu gosto de fazer o seguinte. Eu venho aqui no Photoshop, isso também dá para fazer no Lightroom, tá?
O Lightroom é um software da Adobe também, né, que é projetado para fazer tratamento, manipulação de imagem, correção de foto, cores, contraste e tudo mais. Tá? Bom, vamos aqui ao macete. Eu recomendo que você faça isso em todas as suas imagens a partir de hoje. E se você tem uma agência, vale a pena você combinar um FII a mais para eles começarem a fazer desse jeito, tá bom? Então eu vou vir aqui na imagem porque, um detalhe, eu defini que, né, os conteúdos do meu blog, todas as imagens elas vão ter o formato de 1080 por 1080, porque daí eu já aproveito esse tamanho e se eu tiver que aproveitar um conteúdo do blog para colocar nas redes sociais, a imagem já vai estar mesmo e a comunicação vai fazer uma ligação, beleza? É o meu jeito de trabalhar, tá? Bem, vamos lá. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Vou lá em arquivo, vou lá em... Cadê? Eu quero arquivo. Cadê você? Informação sobre arquivo, é isso mesmo. Então, olha só. Aqui no básico, bom, primeiro o que é isso aqui, né? Eu vou colocar alguns metadados, né? Que vai ajudar com certeza os mecanismos de busca a identificarem, categorizarem, indexarem e ranquearem esse conteúdo, essa imagem, tá? Bom, no básico, ele fala aqui o nome do autor. Eu posso colocar o nome da minha empresa, Enelin, Energia Solar Fotovoltaica. Título do autor, vou colocar Enelin apenas. Descrição, vou colocar a classificação aqui com máxima. Estou dizendo para o mecanismo que é uma imagem de boa classificação. Então vou colocar assim, ó, ilustração gráfica sobre um sistema de energia solar para casa, por exemplo, tá bom? Depois eu vou colocar a palavra-chave aqui, tá bem? Energia solar, Enelin, o conteúdo, deixa eu ver o que é o conteúdo aqui mesmo. O que é sistema fotovoltaico, vou colocar esse aqui também. Cadê meu Photoshop? Sistema fotovoltaico, painéis solares, energia solar em casa e por aí vai. Tá? Aí você vai pesquisar mais palavras-chave e colocando aqui. Bom, eu até poderia pegar algumas palavras-chave aqui do meu estudo inicial e colocar lá também, né? Por que não? Sim, posso fazer isso sim. Bom, o que mais que a gente pode colocar aqui? Ó? Dados da câmera, não. Origem, data de criação, a cidade. Posso colocar a cidade. Cara, na boa. Eu preencheria tudo isso aqui, tá bom? GPS, áudio, Photoshop, dados brutos. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, é o XML, né, que contém os metadados que eu acrescentei. Alguns metadados vêm da imagem. Então, por exemplo, se você fez uma fotografia com a sua Canon na marca XYZ, o metadado da Canon vai aparecer aqui, tá bom? Então, pronto. Bom, o título da imagem, eu gosto de trabalhar com o próprio título do conteúdo. Então, vou chamar ela de o que é sistema fotovoltaico. Ctrl C, Ctrl Shift Alt S, salvar com 50% e ela já está lá, o que é sistema fotovoltaico e é a mesma coisa. Bom, a outra imagem é essa aqui. Ó, olha só, aqui já temos um funil, né? Então, o que é sistema fotovoltaico é muito diferente de quanto custa a instalação de energia solar. Então, nessa de instalação de energia solar, eu escolhi essa imagem aqui, beleza? Então, já que eu estou com o Photoshop aqui aberto, eu já vou chamar a imagem aqui que eu escolhi. Vou fazer um corte nela bem rápido. Alt C, estou com a ferramenta aqui de corte. Pronto, deixa eu ver o tamanho que ela está. 72. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Primeiro, vou passar para 72 dpi. E aqui, cara,
ela está um pouquinho menor do que dentro da escala, mas eu vou dar uma esticadinha que não vai interferir em quase nada assim na qualidade da imagem, tá bom? Então eu mandei ela para um formato 1080 por 1080, eu vou dar uma puxada aqui, beleza? Aqui para a internet, perfeito. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl Shift Alt S, já vou salvar a imagem aqui, ó. Quanto custa a instalação da energia solar? Beleza? Esse vai ser o nome do meu arquivo. Quanto custa a instalação da energia solar? Daí eu vou aqui no... Cadê você? Informações sobre o arquivo, o básico, né? Autor Enelin, energia solar fotovoltaica. Descrição. Técnico de energia solar faz a instalação de painéis fotovoltaicos em estrutura sobre telhado residencial. Massa? Vou colocar aqui a qualidade 5. Então vou chamar, instala as palavras-chave. Primeiro eu vou usar a própria palavra-chave do conteúdo. Então, quanto custa instalar energia solar? Eu vou trabalhar só... Não, vou pôr mais. Energia solar, instalação de painel solar. Deixa eu ver o que mais. Energia limpa, por exemplo. Beleza? Nota de direito autoral, caso tenha, tá? Então vou aplicar aqui. Dá um Ctrl Shift Alt S novamente. Vou salvar a imagem aqui. Deixa eu ver uma coisa, inclusive. Deixa eu dar uma olhada lá no arquivo para ver se eu consigo verificar os metadados que eu estou acabando de colocar. Então vou pegar esse aqui, por exemplo, vou lá em propriedades, detalhes. Tá vendo? Olha aqui, ó, título energia solar. Acho que a classificação aqui não tá. Deixa eu ver se a classificação tá o máximo aqui, só um minuto. Informação sobre arquivo. Tá o máximo, tá perfeito, tá? Na verdade, eu até poderia fazer diferente aqui, ó. Eu aposto que se eu usar o título do blog aqui no título do documento, ele vai ser mais eficiente para o meu SEO, Quanto custa a instalação de energia solar? Salvar o arquivo salvo, botão direito, propriedades. Além de introduzir esses metadados do Photoshop, eu ainda venho aqui no arquivo, localizo o arquivo que eu acabei de salvar, vou no botão direito, propriedades e tá aqui, ó, o que é sistema fotovoltaico, né? Então aqui está o título. Vamos ver esse aqui também. Propriedades, geral. Quanto custa a instalação de energia solar? Tá aqui o título. Aqui em detalhes está o título lá também. Eu posso, ainda aqui no arquivo, ainda fortalecer mais, ó, a qualificação, o assunto. Vou colocar o assunto a mesma coisa, mas dá uma pensada, tá? Marca. Vou colocar Enelin, energia solar. Autores, vou colocar Enelin. A data que foi fotografado, isso aqui não, tá? Beleza. Bom, descrição, deixa eu ver quanto custa, comentários, autores, tirada, tá? E vou aplicar. Pronto. Faça isso nas imagens do seu site e dê tempo para o mecanismo de busca começar a te trazer resultados, tá? Bom, agora sim, vamos lá voltar para o nosso blog. Eu só vou criar 2 conteúdos aqui do blog. Apenas para gerar esse link, tá? Porque ainda dentro desse treinamento ainda você vai chegar até a seção de criação do blog, tá? Alguma coisa assim.
Aí é aí lá que a gente vai fazer todas as configurações do nosso blog, tá bom? Por enquanto eu quero só colocar o conteúdo, então eu vou em posts. E o primeiro conteúdo, na verdade, antes de falar de post, ele já vem categorizado dessa forma aqui, ó. Sem categoria, não categorizado. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o seguinte, é a minha aposta isso aqui, tá bom? Eu criei 3 categorias. Aprender, reconhecer, decidir. Então olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa categoria aprender. Eu já vou alterar aqui, ó, edição rápida, vou chamar de aprender. Beleza? Atualizar a categoria. Depois eu vou criar outra categoria chamada reconhecer. Pronto. Adicionar. E mais uma categoria, já vou te explicar o porquê isso, decidir. Beleza. Então, ok. O que acontece? Toda vez que eu criar um conteúdo daqui para frente, eu vou colocar apenas em uma dessas 3 categorias. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui, ó, o que é sistema fotovoltaico, eu vou colocar ele dentro de aprender. E o que é quanto custa, eu vou colocar em decidir. Por quê? Toda vez que algum usuário na internet, seja da fonte que for, Google pago, Google orgânico, enfim, que chegar em uma categoria do meu blog, certo? Onde ele esteja dentro do subdomínio decidir, porque isso aqui vai criar um slug amigável, né? Eu vou começar a impactar esse usuário com campanhas de topo de funil, para quem ainda está aprendendo, né? Para quem está na fase de descoberta. Reconhecer para quem está na fase de conscientização, então vou fazer campanhas e anúncios publicitários tanto no Facebook quanto no Google para quem está consumindo conteúdo dentro da URL reconhecer, beleza? Então isso é uma coisa que eu particularmente uso, é essa aposta que eu estou tendo para esse projeto no futuro. E aí, daqui a algum tempo a gente vai voltar. Lembrando que a gente vai fazer marketing digital em cima desse site, vamos fazer campanha de tráfego no Facebook e no Google para esse projeto. Esse é um projeto que vai ter que gerar lead verdadeiramente, tá bom? Então, ok, vamos lá. E outra coisa, isso aqui é apenas uma ideia para te inspirar também, tá bom? Naturalmente, você vai precisar adaptar essas ideias ao seu negócio. Então, ok. Vou lá em todos os posts, agora sim vou começar a colocar o conteúdo. Então, primeiro é o que é sistema fotovoltaico. Então, vou adicionar um novo. Vou aqui, o que é sistema fotovoltaico. O que é, vou colocar aqui em aprender. Tag, eu ainda não fiz um planejamento de tags ainda, mas eu vou te explicar como funciona. Imagine que a categoria seja um corredor do supermercado. E as tags sejam as marcas, né, da categoria que estão dentro desse corredor desse mercado. É mais ou menos assim que você deve pensar e relacionar a categoria com tag. Outra forma de você pensar categorias e tag é assim. Imagine lá o corredor do mercado e eu tenho lá achocolatados. Né? Então tem lá categoria achocolatados. E aí vem chocolatado meio amargo, com 50% de cacau, com 20% de leite. Ou então achocolatados marca A, marca B, marca C, marca D. Por aí vai. É assim que você faz a relação entre categorias e tags. Bom? Então, eu já tenho uma imagem, vou colocar uma imagem destacada aqui, ó. Eu cliquei aqui em imagem destacada. Se isso aqui não estiver aparecendo, você tem que vir aqui, ó, opções de tela e marcar aqui, ó, os itens, tá vendo? Resumo, imagem destacada, ó, eu desmarquei, ele sumiu. Bom? Então, vou deixar marcado, beleza?
Então, dito isso, vamos continuar. Vou colocar a imagem aqui. A imagem, qual que é o título mesmo? O que é sistema fotovoltaico? Isso mesmo. Então, vou pegar lá a imagem, enviar arquivo, selecionar a imagem. Vou lá na minha pasta que eu estou montando carinhosamente para esse projeto. Site, blog, otimizadas, o que é sistema fotovoltaico. Beleza? Inseri a imagem. Vou colocar o título, ele já aparece aqui. Eu não vou fazer isso agora, mas coloque a legenda, coloque a descrição e coloque o texto alternativo, tá? Definir como imagem destacada. Vou pegar o conteúdo, dar um belíssimo de um Ctrl C aqui. E aqui dentro, Ctrl V. Aí eu vou ajustar aqui os parágrafos que são herdados pela formatação do Word. Acaba trazendo um monte de sujeira para o HTML e tem que dar uma limpada. Eu não vou trabalhar muito nas questões editoriais, né, para esse momento, porque a ideia agora é apenas terminar aquela aba do blog, tá? Beleza? Cadê? Bom, perfeito, tá aqui. Feito isso, vou clicar em publicar. Só isso, só. Conteúdo publicado, então olha como vai ficar minha URL. enelim.com.br, aprender o que é sistema fotovoltaico. Tá bom? Então aqui meu conteúdo, beleza? Fechou. Agora eu vou colocar o outro. O outro é sobre quanto custa a instalação de energia solar. Então, já peguei o título. Vou voltar lá no meu blog. Posso vir por aqui mesmo, adicionar novo. Quanto custa? Aí já vou pegar, dar um belo Ctrl C, Ctrl V. Vou dar uma ajustada aqui no meu... Aqui, ó. É importante você usar a semântica, tá? Da melhor forma possível. Como não é um trabalho, esse curso ele não é sobre SEO, mas é importante. Eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Já vou dizer que isso aqui é uma lista. É uma lista não ordenada, tá bom? Esse aqui é o que? Quanto custa? Então esse aqui eu vou colocar ele aqui em decidir, beleza? Eu nunca vi ninguém fazer desse jeito aqui, tá? Esse esquema de categorias. Bem, eu vou colocar a imagem agora. E a imagem é quanto custa. Beleza, a imagem de quanto custa tá lá. Definir a imagem destacada, vou publicar. Então, show de bola. Beleza? Por hora é o que eu preciso fazer. E agora sim eu vou lá na minha página inicial. Vou lá na minha página inicial. Enquanto isso, eu vou continuar aqui no blog só para pegar o URL. Eu estou aqui na Home, editar com Elementor. Tá carregando aqui a página inicial.